Olá, turma. Meu nome é Conceição Portela, eu sou enfermeira, eu sou pós-graduada em docência do ensino da enfermagem pela Fiocruz. Eu sou pós-graduada em saúde da família pela Universidade Federal do Maranhão e estou com especialização em andamento em vigilância em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Eu fui convidada para dar a disciplina de saúde do idoso para vocês, onde essa disciplina será ministrada em 4 encontros. Então, a longevidade, ela é sem dúvida um triunfo, né? A gente sabe que envelhecer é um privilégio negado a muitos. Feliz daquele que conseguir envelhecer, né? Então, a gente sabe que essa longevidade também, ela é diferente, tanto nos países desenvolvidos, como nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A gente sabe que uma pessoa que ela vive num país desenvolvido, ela vai ter melhores condições de saúde, né? Devido à alimentação, às condições de trabalho, de educação, de moradia. Então, essa pessoa vai ter um envelhecimento mais saudável. Já nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente sabe que as condições, as pessoas, elas envelhecem mais cedo. Apesar de ter menos idade, devido à vida que ela leva, elas envelhecem mais cedo. E há quem diga que a pirâmide da faixa etária do Brasil, ela caminha assim. Lá por cerca de 2050, a gente sabe que a nossa população idosa, ela vai estar praticamente dobrada, né? E aí, em relação à população de jovens. E quem vai cuidar desses idosos? Diminuindo a população de jovens, né? Vai ter mais idoso e, consequentemente, menos jovens para cuidar desses idosos. Então, a gente tem que levar em conta que o que é o conceito de idoso. Então, toda pessoa que ultrapassar os 65 anos de idade. Então, para considerar a fase idosa, eu tenho que levar em conta a partir de 65 anos. O indivíduo com 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente classifica como acima de 60 anos. Em país desenvolvido, né? 65 anos ou mais. A gente sabe que nós teremos aí reformas e que essa idade, ela caminha para os 70 anos. Porque a gente sabe que hoje uma pessoa de 60 anos é uma pessoa jovem, né? Essa idade caminha para acima dos 70 anos, que é para ver justamente aquela parte do benefício, de aposentadoria, né? As reformas da Previdência que está passando no país. Então, a tendência é que essa faixa etária se estenda para 70 anos. Então, para a gente falar em idoso, a gente tem que saber qual é a diferença de senescência e senilidade. São termos parecidos. Quando eu falo em senescência, ela refere-se ao processo biológico, aquele processo normal de acontecimento, né, da idade. Então, ele é inerente ao organismo e que é inevitavelmente progressivo. Então, a gente sabe que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Então, é a fase cronológica que a gente espera. Então, aquele processo que ocorre naturalmente é chamado de senescência. A senilidade refere-se às alterações resultantes de traumas e de doenças que ocorrem no ciclo vital. Então, é um processo patológico. Eu posso classificar a senilidade como um processo patológico. Conceito de geriatria. Assim como nós temos as especializações da medicina, como a pediatria, que estuda a criança, a ginecologia, que estuda a mulher, que é mais a pneumologia, que estuda o sistema respiratório, a cardiologia, que estuda o sistema cardiovascular, nós temos a geriatria, que é o ramo da medicina que se dedica ao idoso. Então, já tem a especialidade do médico ou da enfermagem em pessoa idosa, que é denominado de geriatria. Essa geriatria, ela se ocupa
da prevenção, do diagnóstico, do tratamento de suas doenças agudas e crônicas, mas também da recuperação funcional e da sua reinserção na sociedade. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento nos seus aspectos biológico, psicológico e social, englobando um conteúdo assistencial aos idosos. Programa de saúde da pessoa idosa. Então, é função das políticas de saúde contribuir e promover pela saúde desses idosos, né? Então, o envelhecimento ativo e saudável é o grande objetivo desse processo. Então, qual é o objetivo das políticas públicas de saúde? Promover o envelhecimento saudável da pessoa idosa, né? Então, é tentar promover o máximo possível do envelhecimento saudável. O Brasil, se você observar, no ano 2000, quem lembra lá de geografia, voltando em geografia, vai poder observar aí no material que eu coloquei 3 pirâmides. Essas pirâmides, elas se comportam de maneira diferente, dependendo de cada década, né? No ano 2000, se você observar, a pirâmide etária do Brasil, ela tinha uma base larga e o topo estreito. Quando a gente vê uma pirâmide desse tipo, a gente observa que tem muitos idosos, porque a base significa dizer a população que está economicamente ativa. E o topo, a população que não está economicamente ativa, né? Aliás, troca. O topo da pirâmide são as pessoas economicamente ativas e a base, as menos ativas. Então, a base o topo do Brasil, na pirâmide do Brasil no ano 2000, era estreito. Então, tinha pouca população mais velha, né? E a base, que é a parte de baixo, era mais larga, significando dizer que tinha mais população jovem. Aí no ano 2025 ela já começou a mudar, de forma que em 2050, né, a gente vai observar um envelhecimento da população. A OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela define envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível e universal. A gente sabe que a gente não pode voltar a ser nova, né? A gente pode até, como é que se diz? Prevenir a fase idosa. Prevenir assim, de acordo com a saúde, promover a saúde, a gente demora mais a envelhecer. Mas voltar para a fase juvenil, para a fase de criança, a gente não pode. A gente anda para frente. Então, as políticas públicas de saúde do idoso, então, no final da década de 50, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, passou a utilizar o conceito de envelhecimento ativo, buscando incluir, além de cuidados com a saúde, outros fatores que alteram o envelhecimento. Então, que fatores são esses? O idoso, ele precisa de lazer, ele precisa de diálogo, ele precisa de atividades físicas, né? De saúde mental. Então, são várias atividades que podem promover a saúde desse idoso e que a gente tem que promover, né? As políticas públicas do SUS, então, ela fala que o Ministério da Saúde definiu em 2006 a Agenda de Compromisso pela Saúde, que agrega 3 eixos. Que eixos são esses? O Pacto de Defesa do Sistema Único de Saúde, o Pacto de Defesa do SUS, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Então, são 3 pactos. O que é que esses pactos querem dizer, né? Então, o Pacto em Defesa da Vida foram pactuadas 6 prioridades, sendo que 3 delas têm especial relevância com relação ao planejamento de saúde para a pessoa idosa, né? Saúde do idoso, a promoção de saúde e o fortalecimento da atenção básica. Então, se você observar lá na atenção básica,
ele fala dessa portaria, né, da gestão ministerial, portaria 687, de 30 de março de 2006, onde ele fala que nessa portaria que é necessário fazer a divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, a alimentação saudável, a prática corporal e a atividade física da pessoa idosa, a prevenção e controle do tabagismo, a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, a redução da morbimortalidade por acidente de trânsito, a prevenção da violência e estímulo à cultura da paz e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, essa política também, o que é que ela vai fazer? Ela vai definir que a atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a atenção básica na saúde da família, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade. Então, o idoso, ele vai ter como porta de entrada no serviço de saúde a atenção básica. Quando eu falo em atenção básica, eu penso lá nas equipes de saúde da família, né? Então, ele vai procurar primeiramente a atenção básica, começa lá na fase de criança, aliás, lá na fase do pré-natal. A gestante vai procurar atenção básica para o posto de saúde para fazer o pré-natal, aí tem a criança, aí a criança tem o adolescente, o adolescente vai passar por outras fases até chegar na fase idosa, né? Então, o idoso, onde ele chega também na fase adulta, quais são as principais doenças que surgem na fase adulta? A hipertensão, o diabetes, né? Hanseníase, tuberculose, aí passa para a fase idosa, onde ele vai ter a atenção dada para ele nessa fase, lá na atenção básica, que é no posto de saúde. Aquele postinho lá perto da nossa casa, né? Chama-se de atenção básica. Então, quando a gente fala em mortalidade no Brasil, né? Mortalidade do idoso no Brasil, a gente sabe que as causas de mortalidade do idoso, a primeira delas consiste nas causas do sistema cardiovascular. Então, as causas de infarto, doenças que é doença causada pela a hipertensão arterial, como AVC, né? Então, as doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar. Em segundo lugar, o idoso, a gente sabe que ele morre de neoplasias, que são os cânceres, né? Os cânceres da vida. Câncer de pulmão, câncer do intestino, câncer de próstata, né? Câncer de útero na mulher. Terceira causa, nós temos doenças do aparelho respiratório. Quarta causa, nós temos sintomas e sinais de achado de anormalidade clínica e laboratorial. Quinto, nós temos as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como diabetes, né? Sexto, doenças do aparelho digestivo. Então, aí estão as principais causas de mortalidade do idoso. Em se falando do sistema cardiovascular no idoso, a principal cardiopatia, né? Nós temos o infarto agudo do miocárdio, né? E nós sabemos que é a principal causa de morte no idoso, as doenças cardiovasculares. Então, para se observar a frequência mínima, a frequência máxima, a frequência cardíaca máxima no idoso, basta a gente utilizar a formulazinha, que é 220 menos a idade em anos. Se ele tem uma idade de 90 anos, é só você subtrair 220 menos 90, né? Que dá 130. Então, a frequência cardíaca desse idoso que tem 90 anos, a frequência cardíaca máxima dele será de 130. Por quê? Porque 220 menos 90 dá 130. Então, tem 130 batimentos cardíacos por minuto. Essa é a frequência máxima. Nós temos aqui outra doença que pega bastante os idosos, que é a hipertensão arterial, né? Ela é um risco
A hipertensão arterial, ela tem um grande risco, né? A gente sabe que a pressão arterial, quando não controlada, ela pode favorecer o aumento dos índices de acidente vascular cerebral, o AVC, e que vai causar, né, vai gerar custos, né, para o Ministério, custos para a saúde do nosso Brasil, ou do mundo, né, que vai gerar o maior índice de internações. Você sabe que quando gasta com internação, mexe no bolso. Então, é preciso fazer a promoção das doenças para evitar a hospitalização desses pacientes. Aí nós falamos em hipertensão sistólica isolada, né? Aquela que o idoso, dependendo de como esteja essas artérias, ele vai levar a uma hipertensão sistólica isolada, onde a hipertensão sistólica ela aumenta só a parte sistólica. Se eu tenho uma pressão de 12 por 8, eu tenho uma pressão sistólica 12, né, ou 120. Então, se essa pressão sistólica ela aumenta, ele vai ter uma hipertensão sistólica isolada. Então, a saúde vascular, ela pode ser promovida através do exercício vascular regular, né, do exercício regular, de uma dieta adequada, evitar comidas ricas em sal, em gordura, em muito carboidrato, porque o carboidrato também ele facilita o surgimento do diabetes, né? Controlar o peso para evitar o surgimento do diabetes. O gerenciamento do estresse, porque a gente sabe também que o estresse ele é uma grande causa de AVC e de infarto. E a cessação do tabagismo. Então, é fazer o possível, né, para promover a saúde desse idoso nesses ramos. Considerar a realização de 5 ou 6 pequenas refeições por dia, em lugar de 3, né? 3 refeições que o paciente ele come muito, a gente tem que facilitar ou orientar que ele monitore, né, ou fracione essa alimentação em 6 vezes por dia. Em vez de comer 3, se alimentar 3 vezes por dia, a gente tem que orientar ele a se alimentar 6 vezes por dia, fracionar essa dieta, né? Para gerar menos pico muito pico de insulina e ele assim ser um futuro diabético. Então a gente tem que promover, né, esse peso adequado do idoso para evitar a obesidade e assim que possam surgir outras doenças. Então é só a gente lembrar que no idoso tudo diminui, menos a pressão arterial. O idoso ele tende a ter uma pressão arterial elevada, né? É por isso que a maioria dos idosos eles morrem de infarto, porque a pressão geralmente se eleva, aí além do infarto ainda tem um acidente vascular cerebral, né? O AVC. Então é só você lembrar, no idoso tudo diminui, menos a pressão arterial. Que a pressão arterial só aumenta, né? O sistema respiratório, ele diminui essa capacidade desse oxigênio se difundir no corpo. Então, ele diminui a capacidade pulmonar. Então, essa troca gasosa também ela é dificultada. E esse idoso, ele é mais vulnerável a infecções respiratórias. Principalmente a enfisema pulmonar, a bronquite, né? A asma eu já nem digo muito, né? Porque ela não faz parte da DPOC. Porque já da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica está ligada à bronquite e ao enfisema pulmonar. Então, é preciso esse idoso, ele ter aquela parte aí, voltando para o exercício lá no sistema cardiovascular, o exercício. Ele tem que fazer o exercício regular, fazer uma ingestão hídrica adequada, prevenir o contato com pessoas doentes, né? Além da cessação do tabagismo. Então, o idoso também, ele deve fazer a imunização da vacina contra a gripe todo ano.
Ele deve evitar o contato com pessoas gripadas, pessoas com problemas respiratórios, porque como o sistema imunológico dele está muito baixo, né, já na fase idosa, a gente sabe que as duas classes que mais adoecem é a criança e a fase idosa. A criança porque o sistema imunológico não está formado. E o idoso porque o sistema imunológico já está destruído, né, deformado. Então, como ele está deformado, o idoso também adoece mais. Se você observar o plano de saúde do idoso também, ele é muito, muito, muito mais caro. Então, as afecções respiratórias mais frequentes no idoso são as doenças crônicas. Dentre elas, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. A asma também está incluído, né? A doença restritiva, como fibrose pulmonar idiopática e pneumonias. Então, para evitar essas pneumonias, né, que possam ocorrer na fase idosa, nós temos também a vacina que ele toma, que é a pneumocócica 23 valente. E a vacina da gripe, que é feita anual, mas da gripe H1N1, né, H3N2. Então, essas gripes, elas são prevenidas mediante a vacina H1N1, a vacina da gripe. E as pneumonias, né, é prevenida mediante a vacina pneumocócica, que o idoso, principalmente aqueles acamados que estão mais vulneráveis, eles vão fazer uso dessa vacina a cada anual também, né, ou pelo menos anual ou a cada 5 anos. Aí essas doenças também pulmonares deve ser evitado ele ter contato com fumaça, né? Fatores alérgenos que possam desenvolver doenças respiratórias no idoso. Então, por hoje é só, a aula de hoje é só. Vocês vão responder o exercício que eu também vou enviar hoje e vão enviar para o meu WhatsApp, tá? Ou para o meu e-mail. Então, você vai enviar foto desse exercício e assim serão avaliadas as nossas aulas, né? Já que nesse período teremos aulas remotas. Então, muito obrigada por hoje, é só. Muito obrigada e até a próxima aula.